Fala, torcedor do Palmeiras. Bom, gente, nada verde, né? Eu ia falar um pouco mais calma, mas acho que não tem como ficar calma diante de algumas coisas que a gente viu aí no pós-jogo, né? Após a partida também. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a coletiva do Abel Ferreira com o Estevão e o quão nojento, o quão irritada eu fiquei em ver aquela cena, tá? Então, enfim, tem muita coisa pra gente trocar uma ideia aqui. Queria pedir o apoio de vocês aí, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também. Estou aqui, gente, todos os dias trazendo informações, opiniões, né? Estamos aqui nos dias felizes, estaremos também nos dias tristes, mas queria contar com o apoio de vocês. Tem a opção de hypar também, ajuda pra caramba. Então, conta aí com vocês, belezinha? Deixa eu aproveitar para indicar no vídeo aqui, gente, a Mais Ágil, a empresa aí que ajuda você a antecipar o seu FGTS. Então, você tá precisando de uma graninha, você que é CLT, né, deu uma apertadinha nas contas, precisa antecipar o seu FGTS. Com a Mais Ágil, vocês conseguem antecipar até 10 anos. E melhor, gente, cai na sua conta até 24 horas. Falando que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina, você ainda concorre todo mês a uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês entrarem em contato, tá bom? Ou até mesmo passando aqui na tela também tem o contato deles aí. Belezinha? Bom, vamos lá, gente. Tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui. É, eu vou ser muito sincera pra vocês sobre o meu sentimento. Eu estou meio que anestesiada. Eu não sei. Eu não sei explicar pra vocês o que eu tô sentindo. Foi muito diferente do que todas as reações que eu já tive, tá? Ali com o Palmeiras perdendo o título, com o Palmeiras perdendo um clássico. Tipo, eu não tô gritando, não tô surtando, não tô chorando, não tô feliz. Eu falei ontem, é um sentimento merda, né? Eu acho que resumiu bem, um sentimento merda. E eu não consigo transparecer isso pra vocês. Só que depois que eu vi o que rolou na coletiva ali entre Abel Ferreira e o Estevão, e também ali o Facincani, eu me embrulhou o estômago. Eu fiquei assim tão constrangida, sabe, de ver aquela cena sendo protagonizada ali pro mundo inteiro. E não deu tempo de falar ontem porque eu vi após o pós-jogo, tá? Na verdade, eu tinha visto a foto rolando dos dois dando risada. E aí, lendo os comentários da torcida do Palmeiras, eu vi vários torcedores dizendo: vocês estão tirando a foto de contexto. Não, isso vocês estão criando coisas onde não tem, não teve nada a ver essa risada dos dois. Eu falei, bom, no mínimo, então, alguém deve ter feito uma pergunta muito ruim, né? Uma pergunta, enfim, que fez com que o Estevão e o Abel dessem aquela gargalhada irônica. Eu falei, vou atrás para ver. Aí abre a coletiva, a primeira pergunta é a pergunta do Facincani. Gente, eu acho que eu não preciso colocar aqui, acho que a maioria de vocês já devem ter visto aí. Ele falou assim, bom, todo mundo sabe que o Facincani é palmeirense, né, e tal, jornalista, mas é palmeirense, ele já falou isso diversas vezes. Gente, ele só fala assim: o que pra você faltou pro Estevão, né? Esse algo a mais pra colocar o Palmeiras na próxima frase, na próxima fase, perdão. Gente, o que de maldade. E assim, ele falou num tom tão de boa. Se fosse eu ali numa coletiva, eu já teria falado num tom tão puto. Às vezes eu recebo um comentário aqui, Cássia, por que você não estuda jornalismo, se forma, né? Vira uma jornalista profissional pra você poder estar ali entrevistando os jogadores, os treinadores. Cara, se Estevão e Abel Ferreira, eu faço uma pergunta dessa. E eles me respondem com tom irônico, igual o Estevão fez, debochando ali e replicando a pergunta, cara. Com certeza seria a minha primeira e última coletiva, porque eu desceria do salto, cara. Eu desceria do salto. Eu olharia pro Estevão e falaria: meu filho, a pergunta foi pra você, quem joga a bola é você. Abel, quem treina é você. Você quer que eu responda a pergunta? Então vamos trocar de lugar. Você vem aqui e faz as perguntas e eu vou pro seu lugar como jogador de futebol. Ou pro seu lugar, Abel Ferreira, pra treinar. Eu acho que o pior desse contexto todo, de ver essa cena, é que, além dele debochar e voltar a pergunta pro Facincani, né? Ele olha pro Abel e eles cochicham e dão gargalhadas. Gente, eu nunca vi uma cena dessa na minha vida. Eu sei que o Facincani às vezes é um personagem, às vezes até se exalta um pouco mais, né? Tem algumas coisas que ele faz que eu não concordo, mas a maioria, sabe, a gente tem um pensamento bem igual. Mas ele é jornalista, ele estava ali fazendo uma pergunta após uma derrota do Palmeiras pro Chelsea, uma eliminação. Eu achei ele muito de boa. Ele foi muito tranquilo, até mesmo quando o Estevão volta a pergunta pra ele, ele responde. Só eu mando o jogador tomar no meio do cu. Pronto, ponto final. Eu ia falar, bom, quem tem que responder é você que jogou, não foi eu. Ô Abel Ferreira, você que colocou o Estevão, você que treinou, você que tem que dar uma explicação, porque o, o, o jornalista tem que dar essa explicação. Gente, e eu sei como é que funciona a imprensa esportiva. Eu trago muitos conteúdos aqui pra vocês, a gente fala da imprensa marrom, né? Daquela fala tendenciosa, daquela pergunta que, enfim,
para ver o circo pegar fogo, e eu já repliquei várias dessas falas aqui, enfim, já defendi o Palmeiras em várias ocasiões, mas vocês me desculpem, que porra de contexto foi tirado, não, que né, vazou o print ali da foto antes do vídeo estar sendo circulado aí nas redes sociais, os dois debochando, mas morrendo de rir. O Estevão, inclusive, quando ele levanta pra ir embora, e o Abel continua na coletiva, ele levanta dando muita risada, cara. Que deboche é esse com a cara do torcedor do Palmeiras? Deboche é esse depois de ter sido eliminado de novo pelo Chelsea? Olha, sobre o Estevão é o seguinte. Diante desse comportamento do Estevão, eu lembrei de uma coisa que um amigo me falou há uns 4, 5 meses atrás, tá? Vocês podem acreditar em mim, como não precisam acreditar se vocês não quiserem. Eu não sou o tipo de pessoa que fico falando que eu tenho informações de tal lado, de tal pessoa. Eu não fico fazendo esse sensacionalismo, vocês me conhecem aqui muito bem, principalmente quem acompanha o canal diariamente, então eu não teria porquê, motivo algum de inventar isso. Mas aí vocês acreditam em mim se vocês quiserem. Eu não posso dizer o que ele me contou, por quê? Porque eu não vi o print da conversa. Esse amigo leu, entendeu? Ele leu. De uma pessoa muito próxima ao Estevão. Não sei se continua sendo próxima, pelo menos era, né? Há 4, 5 meses atrás. Eu não posso contar porque eu não tenho como provar, né? E rola processo e tal, enfim. E eu não tenho nem dinheiro para advogado, gente. Mas o que ele me falou, e aí olhando a forma com que o Estevão se comportou nessa coletiva, faz sentido. Esse amigo me contou há 4, 5 meses atrás, gente. Não tinha nada rolando naquele momento, era um começo de temporada, inclusive. Ele só me contou numa conversa, tá? Ele falou, eu li isso. E ele falou pra mim, eu fiquei surpreso. Aí quando ele me falou, eu falei, bom, também estou surpresa. Não esperava isso do Estevão, né, comentando com ele. Só que jogador de futebol é assim mesmo, falei pra ele. Né, eu acompanho de perto, já acompanhei muito de perto, inclusive, já vi muitas coisas naquele centro de treinamento, então até não me surpreende ver o deboche dele, porque quando eu vi, eu lembrei do que o amigo me falou. Eu lembrei. Vocês podem brigar comigo aqui. Cara, você tá jogando aí no ar e não vai falar. Gente, como é que eu vou falar uma coisa que eu não tenho como provar? Como é que eu vou trazer pra você? Ó, gente, ele falou isso. Se seu amigo tivesse me mostrado o print, tivesse falado, cara, você pode expor, fica à vontade, tá? Eu faria isso com o maior prazer, mas eu não posso, cara. E vocês acreditam em mim se vocês quiserem também, tá? Se eu tenho isso há 4, 5 meses atrás, eu nunca comentei nada, eu só tô comentando agora porque eu vi o quão babaca o Estevão foi, ponto final. Vocês podem passar pano, falar o que quiser. Ah, mas é um garoto de 17, de 18, 17 anos. A gente dá licença. Por que debochar de um cara que estava ali fazendo uma pergunta tranquila, de boa, de boa? Se o Facincani tivesse feito uma pergunta invasiva, alguma coisa que merecesse esse tom da resposta do Estevão, eu estaria aqui do lado dele, cara, do lado de Abel Ferreira. Mas eles debocharam de um cara que é palmeirense. É como se estivesse debochando de mim, de você, cara. Sabe, tá muito difícil hoje em dia falar sobre Palmeiras, Abel Ferreira, porque tornou uma divisão tão gigante na torcida do Palmeiras que chega a ser assustador. Sabe, a galera fala muito de política, de politicagem, né, de ter seu político de estimação e tal. Gente, vocês têm, vamos trazer isso pro Palmeiras. Vocês têm noção que hoje existe o torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras e existe o torcedor do Abel. Por quê? Você não pode falar nada num tom de crítica que o torcedor fala, não, já tá pedindo a cabeça do Abel. Você não pode elogiar algum acerto ou alguma fala dele que o torcedor fala, nossa, mas você tá passando pano pro Abel. E eu posso ser muito sincera pra vocês aqui, muito sincera. Meu, por mim o Abel faz o que ele quiser da vida dele, por mim ele vai pra puta que pariu se ele quiser. E o torcedor abelizado, gente, eu sou torcedora do Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho um respeito, eu tenho um carinho enorme pelo Abel Ferreira. Vão lá no meu Instagram. A hora que vocês entrarem no meu Instagram, a foto que tá fixada é a minha foto com o Abel Ferreira. Eu fiquei um dia até as 10 da noite lá na frente do CT esperando pra tirar uma foto, trocar uma ideia com o Abel. Isso há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Só que hoje, o Palmeiras, pelo menos há 2 anos e meio, 3 anos aí, o Palmeiras não apresenta um futebol de qualidade, de encher os olhos, né? O torcedor abelizado, inclusive, poderia me responder uma coisa. Nós estamos aí há 7 meses já, desde que a temporada começou, já estamos no mês 7. Me fale pelo menos 10 jogos que o Palmeiras foi muito superior ao adversário. 10. Não, 8. Pronto, 8. Ou melhor, 7. 7, um para cada mês. Me fala aqui, torcedor do Palmeiras, qual foi o jogo que encheu os olhos, que você falou, pô, o Abel deu nó tático, o Abel fez a diferença nesse time do Palmeiras, o Abel mexeu certo? Me conta, tá? 7 jogos, que o Palmeiras foi muito melhor, tá? Muito melhor, porque hoje eu vejo um Palmeiras que muitas vezes, né, entrega o resultado positivo, eu digo de vitórias, mas muito na resiliência.
muito naquele negócio de ter qualidade individuais hoje, porque a gente tem um elenco bom, a gente tem um elenco bom, né, que acaba se sobressaindo em alguns jogos, né, o Paulinho brilhando, né, às vezes um gol ali do Maurício, é o próprio Flaco Lopes nas oportunidades que teve aí esse ano de fazer gols e que fez os gols, sabe? Eu vejo muito individual gritando nos jogos do Palmeiras. Eu não vejo um coletivo como era aquele coletivo de quando Abel Ferreira chegou aqui. Aquele elenco que foi, inclusive, por muitas vezes questionado, entregava um resultado melhor dentro de campo, se é que vocês me entendem, de um conjunto, de um coletivo, do que hoje eu vejo, tá? O Abel, ele não tem um esquema que ele pode chamar dele. O Abel não tem um time titular que ele pode chamar dele. Ele não tem convicção nenhuma nas suas trocas. Gente, ele colocou o Felipe Anderson contra o Porto, que jogou muito bem, e o caralho do Felipe Anderson não entrou em nenhum jogo mais. O Felipe Anderson não jogou, cara. Não jogou. Vocês têm que falar pra mim que ele tem convicção no que ele faz. Vocês devem ter percebido, né? Que quando saiu a informação que parece que o Abel iria renovar com o Palmeiras, eu não falei sobre isso. Eu não falei. Eu não falei porque eu não tenho uma opinião sobre ter o Abel Ferreira até 2027, cara. Eu sinto dessa forma, do jeito que eu vejo o Palmeiras hoje, agora, a atuação do Palmeiras, e nem tô falando aí contra o Chelsea, vamos olhar o que o Palmeiras estava fazendo aí no Campeonato Brasileiro. Ponto, vocês não querem analisar o jogo contra o Chelsea porque vocês acham que é uma discrepância, né, de qualidade. Meu Deus, é o Chelsea. Então vamos ver o que o Palmeiras fez diante do Flamengo, do Cruzeiro. Bora, vamos pegar esses jogos então pra analisar. Agora, diante desse futebol medíocre que o Palmeiras apresenta, que parece que é um time que não treina, eu vou ficar aqui. Não, Abel Ferreira até 2027. Abel Ferreira, contrato vitalício. Cara, eu nem quis comentar sobre o assunto, até porque é algo que foge do que eu quero, da minha vontade, né? Não tem nada que eu possa fazer, porque pra Leila, o escudo dela é Abel Ferreira. Então não adianta eu vir aqui e falar, não, a Leila não pode renovar com a Abel até 2027. Gente, se ela quiser, ela vai fazer. E não vai ser eu, não vai ser você aí que ela vai escutar. Porque pra ela, é Sociedade Esportiva Abel, não é Sociedade Esportiva Palmeiras. Sabe? Eu falei pra vocês que eu tenho um respeito, um carinho por tudo que ele conquistou, mas, gente, o Abel Ferreira pode ser o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras? Pode. Mas ele não inventou o futebol. Ele conquistou 12 títulos, mas o Palmeiras não tem só 12 títulos. Antes mesmo dele chegar no Palmeiras, o Palmeiras já era o Palmeiras. O Palmeiras gigante. O Palmeiras campeão de Libertadores, o Palmeiras campeão de Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras campeão de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista. O Abel não inventou títulos e nem inventou o futebol, cara. Eu tenho respeito, carinho, muito obrigada por tudo, senhor Abel Ferreira. Mas se não entrega resultado, gente, como é que eu vou ficar aqui? Não, mas o Abel... Não, mas ele tem que morar no Palmeiras a vida inteira. Eu tento entender a cabeça do torcedor que coloca o técnico acima do clube. Quer dizer que se amanhã o Abel Ferreira chegar e falar, olha gente, não dá mais pra mim, tô saindo fora, quer dizer que o Palmeiras acaba? Fecha as portas, pronto. No Palmeiras nunca mais pode conquistar nenhum título. O Abel Ferreira foi embora, acabou o Palmeiras. Gente, vocês começaram a torcer pro Palmeiras desde que o Abel chegou ou vocês acompanhavam o Palmeiras desde que vocês nasceram? Eu vi tantos grandes técnicos passando pelo Palmeiras e ganhando tantos grandes títulos, cara. E alguns eu não vi porque eu nem era nascida. Eu não sei em que mundo o torcedor Abel, a torcedora do Abel, o abelizado, ele vive. Eu gostaria de verdade de saber como é que você tem capacidade, como é que você tem a coragem de colocar qualquer que seja o treinador acima da Sociedade Esportiva Palmeiras. Qualquer outro treinador, gente, agora, entregando o que o Abel Ferreira está entregando, né, já teria sido mandado embora há muitos anos. O Felipão saiu por muito menos com a última passagem que ele teve aqui no Palmeiras, sabe? Então, eu acho que o torcedor que torce pro Abel, ele deveria abrir os olhos. Pô, se o Abel for embora, vai vir outro técnico que vai poder performar com os jogadores que a gente tem hoje aqui. Às vezes, a gente fala, né, que o Palmeiras não tá entregando resultados, a gente fala muito, às vezes, do próprio jogador ter que trocar de ambiente, porque meio que se acostuma a estar aqui, sabe? Eu acho que isso serve pro treinador também. Talvez o elenco já não queira mais jogar por ele, talvez ele já não consiga mais, né, ser o coach do time do Palmeiras, talvez isso não funcione mais, entendeu? Talvez precise de um novo treinador, de uma nova ideia, enfim... Talvez precise de tudo diferente. Nem tô falando que tem que mandar o Abel Ferreira embora amanhã e já contratar o outro técnico, porque também nós estamos no meio da temporada, não é assim que funciona. Eu tô falando de uma renovação até 2027. Isso seria positivo pro Palmeiras? Ou isso seria ruim pro Palmeiras?
Como é? Como é que vocês enxergam, gente? Se tiver torcedor aqui que, nossa, ama muito o Abel, por favor, me respondam então, me respondam com argumentos plausíveis. Porque eu não vou ficar discutindo em comentários do torcedor que só fala: o Abel é o maior treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá, me dê argumentos que comprovem que esse time do Palmeiras, nos últimos dois anos e meio ali, performou bem diante dos seus adversários, do mesmo nível aqui do Brasil. Não estamos falando agora do Chelsea, tá? Estamos falando do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, dos clubes sul-americanos. Então, por favor, me contem aqui, olhando para um contexto de 3 anos, separem aí 30 jogos que o Palmeiras, desses 3 anos, tá? Que o Palmeiras jogou muito, cara, que foi, cara, aquele jogo de encher os olhos. Me traga argumentos que me convença que o Abel faz um bom trabalho nesse momento e que ele merece permanecer até 2050, tá? Me falem aqui. Me falem, por favor. Me tragam argumentos, gente. Não vem aqui. Mas a gente não vai ganhar sempre. Vai tomar no meio do seu... Mas se for... Eu fico louca quando eu vejo a torcida do Palmeiras ou até mesmo o próprio Abel Ferreira ou o jogador do Palmeiras. Mas a gente não vai ganhar sempre. Vai tomar no meio do seu cara. Porra! Até parece que nós somos imbecis. Quando eu escuto esse tipo de frase, eu me sinto uma imbecil. Porque parece que não sabemos, né? Parece que a gente conhece o esporte achando que vai ganhar todos os jogos. A questão não é ganhar, a questão é performar, é jogar, é se impor diante do adversário, né? É ter qualidade. É você ser eliminado, mas se sentir orgulhoso porque o time entregou em campo aquilo que foi proposto pelo treinador. E foi isso que vocês viram diante do Chelsea. Palmeiras marcando a distância, deu a bola pro Chelsea jogar e ficou ali assistindo. Vamos ver aqui como é que o Chelsea joga. Lindo! Aquele lado esquerdo gritando. O Abel falou na coletiva ontem que o Facundo estava perdido marcando o lateral, né? Ele falou isso. Contra o Inter Miami, aconteceu a mesma coisa. Ele estava perdido lá marcando o lateral. E aí, o Abel na coletiva ontem falou que ele estava perdido marcando o lateral. Ou seja, se o Facundo contra o Inter Miami fez a mesma coisa, por que ele colocou no jogo agora contra o Chelsea? Se ele estava perdido lá, estava perdido aqui, por que ele repetiu o jogador de novo? Por que ele colocou de novo? Por que ele não já entrou com o Maurício? Que, depois que o Maurício entrou, o Paulinho, o Palmeiras foi muito melhor. O Palmeiras foi muito melhor. Muito. Talvez, se não fosse o frango que o senhor Everton tomou... Não, eu li comentários ontem. Não fala assim do meu goleiro. Não fala assim do meu goleiro. Cara, o Marcão, que pra mim é um ídolo. Pra mim é um ídolo. Pra mim um dos maiores jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quantas vezes Marcão tomou o frango e ele vinha na coletiva após-jogo e falava: a culpa foi minha. Pode, aqui, ó, manda no peito aqui, a culpa foi minha. Assumiu o B.O. O Everton ficou lá com desculpinha. Isso é do futebol. Isso é do futebol. O bracinho de jacaré. Isso é do futebol. Que liderança tem o Everton dentro de campo, gente? Os jogadores procuram ele ali, né? Pra ter uma opção ali no jogo. No momento, às vezes até um momento que o jogo tá mais acalorado, né? Enfim. E o Everton faz o quê? O Everton faz o quê? Chutão. Toda hora chutão. A bola chegou em mim. Chutão. É assim que ele vai fazendo. É assim. A questão não é só o gol que ele tomou, sabe? Já tem um tempo que a gente fala sobre o Everton, né? Mas hoje em dia tá bem difícil comentar algumas coisas, porque existe o torcedor que enxerga o Palmeiras no todo, né? Na Sociedade Esportiva Palmeiras, aquele clube tão vitorioso, gigante como né? E que merece sempre estar no auge, sempre estar performando, sempre estar bem, ou pelo menos competindo bem. E tem aquele torcedor que enxerga o Abel Ferreira é o meu ídolo, o Everton é o meu ídolo, o fulano é o meu ídolo e não fale dele. Então, aí diante disso fica difícil deixar a opinião, mas é o que eu penso. Eu não vou mudar o que eu penso aqui, porque existe o torcedor do Abel, existe o torcedor de jogador. Eu sou o torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. E não tem essa. Quando tá ganhando, tá bem. Se não tá ganhando... Cara, quantas vezes eu fiz pós-jogo aqui com a vitória do Palmeiras, criticando a postura do time, criticando o que o Palmeiras apresentou no jogo, mas enfim, o resultado veio, ok, né? Muitas vezes a gente olha o resultado positivo e a gente fala, tá, tudo bem, não performou do jeito que gostaríamos, ok, mas veio o resultado positivo. Agora nem isso veio diante do Chelsea de novo. De novo, um Chelsea que pra mim é muito pior que o de 2022, o Chelsea de Lukaku. Esse Chelsea é muito pior, aquele Chelsea era o Chelsea campeão da UEFA. Esse Chelsea não é o Chelsea campeão da UEFA, tá? Então, a gente sente que dava. É óbvio que jogar de igual para igual é muito difícil, né? Mas dava. Eu tenho a sensação que se o Palmeiras tivesse jogado o que jogou
No segundo tempo, uma parte ali do segundo tempo, no primeiro, a gente tinha saído vitorioso do jogo. O Flamengo não venceu o Chelsea? Ah, mas o Flamengo também venceu o Palmeiras, né? Mas o torcedor acha que tá tudo bem. Vamos que vamos, então, tá? Tá tudo certo na visão de vocês, é isso. Minha opinião é essa, um vídeo aí de 20 minutos ou mais, mas, gente, era necessário. Deixe a opinião aí, o que vocês acham da minha opinião. E é uma opinião, não é uma verdade absoluta, não precisa se doer, não falar, eu tô saindo desse canal. Eu vou embora, só fala groselha. Tudo bem, tudo bem. Eu não sou dona da verdade, eu tenho a minha opinião, vocês têm a opinião de vocês, né? E é isso. Eu acho que tá tudo bem. Que vocês acham diante da coletiva do Estevão, diante de tudo que aconteceu? E vambora, agora tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Copa do Brasil, diante do Corinthians, inclusive. Vamos ver. Tem Campeonato Brasileiro ainda, voltamos à vida normal e acho que a gente já volta enfrentando, inclusive, o Santos, né? Vamos ver o que vai dar. Tamo junto. Eu volto aí com mais informações de Verdão. Até mais. E avante palestra.